Então, primeiro eu queria falar sobre o que é a comunicação entre espécies, que é como esse trabalho é chamado no exterior e nós chamamos aqui no Brasil também. Então, eu coloco que a comunicação com animais, a comunicação entre espécies, é o reencontro com a nossa habilidade de nos comunicarmos com os animais e com o que está por trás da forma, das plantas, das flores, dos minerais, dos elementos da natureza. Aquela inteligência que está por trás do que nós vemos, que é o que nós chamamos de seres da natureza, e que envolve uma variedade muito grande de seres que no nosso imaginário são colocados como fadas, gnomos, ondinas, salamandras e outros seres elementais que existem na natureza e que nós não conseguimos ver com os olhos físicos. E também o trabalho envolve recuperar a nossa comunicação com a água que forma o nosso corpo, com a terra que nos sustenta, com o ar que entra e sai do nosso corpo continuamente. Então é recuperar o contato mais íntimo, mais próximo com esse ar que permeia o nosso corpo e com o ar que está fora de nós, com os elementos que regem esses elementos, com o fogo, que é o fogo de todos os nossos processos metabólicos, da nossa digestão, dos processos de eliminação, de limpeza do nosso organismo, os processos das glândulas nossas. Então, com o fogo, com a terra, com o ar e com a água, não só como elementos que constituem a nossa vida na terra, como os elementos que constituem o nosso corpo físico. Então, o que seria e o que é ter uma comunicação com esses elementos, recuperar a comunicação com essas entidades, com esses seres, com esses elementos. Então, o trabalho de comunicação, que de início parece que é um trabalho de comunicação apenas com os animais, envolve também a comunicação com tudo que nós chamamos de natureza. E, por fim, envolve a comunicação com toda a vida. E mais por fim ainda, envolve a comunicação melhor com outros seres humanos. Então, em primeiro lugar, eu posso dizer, pela minha experiência, que o trabalho da comunicação entre espécies, ele serve principalmente para a expansão da consciência do ser humano. Para que o ser humano possa reaprender, ou em alguns casos aprender, como é um relacionamento mais verdadeiro com as outras espécies, menos utilitário, um relacionamento que tenha como objetivo a evolução dos reinos, e não apenas tenha como objetivo extrair algo de uma outra espécie em benefício da espécie humana. Dessa vez a ordem invertida, então a primeira seria do reino mineral, que foi essa comunicação forte que eu tive na Mongólia, andando na Mongólia, onde eu fui também por causa de um chamado dos seres da natureza. E eu sabia que era algo relacionado com o reino mineral, mas eu não sabia o que era e o que queria ser. Mas estando lá, a gente fez uma vez uma travessia e era muito lindo ver as formas nas pedras. Eram formas assim muito claras, em lugares onde teria sido muito difícil alguém esculpir alguma coisa. Parece que eram formas naturais que tinham nas pedras. E uma das vezes, num dos dias que eu estava andando, eu recebi uma comunicação dos seres Lá tem montanhas que são muito poderosas, assim, são muito lindas, tem uma presença muito forte e estavam tendo muito impacto sobre mim, porque eu conseguia ver a vida daquelas pedras, daquelas montanhas, assim, que era muito vibrante, muito puro, era muito impactante. E eu tive essa comunicação deles, assim, sobre como era importante, como seria importante para o ser humano eu não sei como transmitir, mas esse aterramento, sabe? Esse pé no chão que o ser humano precisa ter para realizar o que ele veio realizar aqui na Terra. E eu tive um impacto tão importante, assim, de como é importante, de como é essencial para o ser humano ele se acalmar sobre a Terra, e ele tá com o pé bem no chão, bem aterrado, bem colocado na Terra, e andar sobre a Terra com muita calma, sabe, com muito vagar, com essa velocidade que é diferente no reino mineral, né? A vibração nas pedras é muito diferente da nossa vibração, de seres que se movimentam. E eu senti como um implante, assim, como uma transmissão de algo para mim, para poder comunicar sobre a importância
desse se colocar sobre a terra e de estar sobre a terra de uma forma equilibrada. Eu achei muito precioso, achei muito bonita essa comunicação. E esse é um exemplo que eu cito no meu livro, que foi o exemplo da lavanda que não queria entrar na água. Era um banho que me ofereceram, um banho com ervas, com plantas, com mel, com um monte de coisa, um terapêutico. E tinha as plantas fora que foram colhidas e você ia colocando aos poucos na água. E eu lembro que quando eu fui pegar a lavanda, eu simplesmente não conseguia colocar na água. Então, para você se comunicar com uma planta, você tem que estar num estado de consciência diferente também. E eu lembro que eu ia, claro, eu estava ali tomando banho terapêutico e eu não estava agitada nem nada. Mas o que aconteceu, que eu consegui entender que eu simplesmente não podia colocar aquela lavanda. As outras plantas eu estava colocando na água, mas a lavanda ela não queria. E eu tentei colocar e ela falou, não, essa água está muito quente, eu não posso entrar nessa água. Eu falava, mas como assim? Você já não está no seu pé? Ela falava, não, mas a vida está aqui em mim. E eu não quero entrar na água quente, eu não vou entrar na água quente e você não vai me colocar na água quente. De tal forma que eu não consegui. Isso não era algo da minha mente, algo que eu elaborei na minha mente. Isso foi uma comunicação que eu recebi. No trabalho da comunicação, você aprende a diferenciar o que é algo que você está criando, que é uma ação, né, mental, do que é algo que você está recebendo, que vem de uma outra espécie, vem de um outro canal. Então eu acho que na comunicação com os animais, acho que um ponto muito importante é o ser humano estar aberto para receber mensagens que não são óbvias, que não são as mensagens que ele espera receber, ou que seria razoável receber, que seria, entre aspas, natural receber, que seria uma coisa lógica, que faz muito sentido, porque as comunicações que vêm dos animais, elas vêm quebrar um pouco os nossos padrões, o nosso conhecimento, onde se assenta as bases do nosso conhecimento racional. E nós precisamos estar muito abertos, sabe, para entrar num terreno desconhecido, para ousar deixar que entre no nosso sistema algo que não é óbvio, que não vai de encontro àquilo que você imaginaria ser algo lógico e natural para receber de comunicação de um outro ser. E saber acolher as coisas que não fazem tanto sentido também, e se responsabilizar por isso. Porque só dessa forma a sua intuição vai se desenvolver, essa capacidade telepática pode se desenvolver, porque aí você não está forçando a barra, você não está conduzindo a comunicação para o caminho que você quer, o caminho que você acha que é bom, ou enfim, teu intelecto formatou como sendo um caminho que faz sentido. Então nós precisamos saber ousar, para poder expandir a nossa consciência e abarcar algo que é algo que a gente não conhece. Então, se um ser humano ligado à Terra pode fazer isso, hoje em dia outros, muitos mais podem e precisam, porque essa capacidade se abriu para nós por uma necessidade de evolução, uma necessidade de haver um salto quântico na nossa consciência. Então, deve ser por isso que vocês estão ouvindo falar sobre esse trabalho agora e sobre a importância dele, porque é uma necessidade, é uma urgência para nós na Terra e é algo que nós poderíamos já potencialmente estar fazendo num nível muito mais avançado do que nós estamos fazendo. Não é uma viagem da cabeça de algumas poucas pessoas, é uma realidade. É algo que já existe na face da Terra, é um novo passo para a humanidade, que antigamente existia entre alguns xamãs, entre alguns representantes de tribos, de seres que eram mais ligados com a Terra, mas que hoje se disponibilizou pela abertura que nós estamos vivenciando na Terra. Hoje está disponível para qualquer pessoa. Mesmo que as pessoas duvidem, falem, não, mas não é qualquer pessoa que pode se comunicar com os animais. Claro, assim, em primeiro plano, você não pode dizer, toda pessoa pode. Potencialmente, toda pessoa pode, que talvez não esteja no trabalho, na missão de todas as pessoas. Mas o que existe de fato é que está aberto para qualquer um que se interesse em desenvolver. Isso eu acho que é o grande presente, que está aberto. Quem quiser pode entrar nesse terreno, pesquisar, fazer a sua própria experiência pioneira,
nessa área, que é uma área, assim, digamos, tão nova para o ser humano urbano, normal. E como a Terra está atravessando uma mudança tão grande, e para nós está disponível essa expansão de consciência de uma forma muito mais fácil hoje em dia, essa possibilidade de acessar a comunicação telepática, ela não está aberta, ela está escancarada para nós. Ela está muito fácil. Se a pessoa realmente quer, se o coração se abrir, se ela realmente percebe a importância de uma conexão em novas bases com os outros reinos que habitam a Terra, ela é totalmente essencial e é disponível. Então, é só pôr mãos à obra, começar a estudar. Nem precisa de uma outra pessoa te instruir, você pode estudar sozinho, ler e se colocar a praticar e ter as suas próprias experiências, porque as outras espécies, elas respondem à nossa intenção genuína e pura de comunicação e de fazer um trabalho respeitoso junto com esses outros reinos.